Vamos aprender um pouquinho como era o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mateus 4:23 está escrito o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Isso é o que o Senhor Jesus fazia quando esteve aqui no nosso mundo. O ministério de Jesus se resumia em 3 coisas: ensinar as pessoas, pregar o evangelho do reino e curar todas as doenças e enfermidades entre o povo. O que precisamos entender? Precisamos entender que o evangelho não é nome de religião, nem é religião. A palavra evangelho vem do grego. Eu não sei falar grego, mas se escreve euangelion. De acordo com o dicionário, angelion significa mensagem ou notícia. E eu quer dizer boa. Daí traduz-se em boa mensagem ou boa notícia. Jesus trazia ao povo a boa notícia do reino de Deus. Ele dizia: é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. À medida que uma pessoa começa a receber a boa mensagem do Evangelho, os problemas e doenças que estão oprimindo essa pessoa começam a bater em retirada. E por que isso acontece? Salmo 50, versículo 3 diz: Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele há um fogo consumidor, um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Vamos entender isso. Quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a entender o que estamos lendo, Deus vem de encontro a nós. E ele não fica calado, pelo contrário, ele fala ao nosso coração. O nosso entendimento se abre e nós conseguimos compreender o que ele está nos dizendo. E junto com a revelação da palavra, que é o próprio Deus, vem um fogo devorador, que vai queimando os nossos inimigos. Na hora que nós entendemos a palavra, sentimos o nosso coração arder. Sabemos que é Deus que está nos visitando naquele momento. E junto com ele, há um fogo devorador que consome as nossas enfermidades e doenças. E ainda mais, ao redor dele está escrito que há uma grande tormenta. Não tem demônio, não tem problema, não tem doença que suporta a presença de Deus. Diante desse fogo consumidor e dessa grande tormenta que há no redor dele, o mal foge. Quando o reino de Deus chega até nós, é quando a gente começa a ler ou ouvir a pregação e entender aquela palavra. Aquela palavra vem até nós, a palavra é Deus, ele vem até nós e não fica calado. A palavra fala com a gente. Não é simplesmente o que está escrito, é aquilo que a gente sente aqui dentro. A palavra fala, Deus te mostra, ele se revela para você. E junto com aquela revelação que ele te dá, então tem um fogo devorador, que é o poder de Deus, e uma grande tormenta ali ao redor dele. Tudo isso é espiritual, não tem nada material. Isso acontece no mundo espiritual. A gente não vê nada, mas uma coisa é certa. Toda vez que Deus entra na vida dessa pessoa, a pessoa que se abriu para Deus, a vida dela vai mudar completamente. Porque esse fogo vai queimar dentro e fora dela. Entenda bem, não tem nada místico. Os olhos materiais não veem nada, mas os inimigos
os demônios, que são os responsáveis por todo tipo de sofrimento, eles começam a ser queimados naquela hora. E não há quem resista àquela tormenta que vem com o poder de Deus. É uma tormenta não para nós, tormenta para os inimigos, para os demônios, para a coisa ruim que está acontecendo com você, entendeu? Que são os causadores de problema, tormenta para a doença. Aquilo ali não resiste à presença de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Nós não temos nenhuma ideia de como isso acontece no mundo espiritual, mas acontece. Você quer ver um exemplo? Quando Deus convocou Moisés para tirar Israel do Egito, ele prometeu que ia dar para o povo de Israel uma terra próspera. Ia tirar o povo do Egito, onde estava debaixo da escravidão, e ia levar eles para uma terra próspera. Diz assim no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 17. Far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então o Eteu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu eram povos que habitavam ao redor ali, e Deus prometeu dar a terra deles para o povo de Israel, que era o povo de Deus. Aquela terra era uma terra boa, uma terra produtiva, uma terra que, segundo Deus, manava leite e mel, quer dizer, tinha tudo de bom. E Deus então levou Israel para uma terra que era habitada por gigantes, chamados Anaquins. Era um povo de alta estatura, um povo, guerreiros grandes. E Deus mandou que eles tomassem aquela terra. E quando estavam então para atravessar o Rio Jordão e invadir a terra, o povo estava amedrontado, porque se ouvia dizer que ninguém poderia derrotar aqueles gigantes. Eram guerreiros imensos, de alta estatura, guerreiros fortes, bem armados, e o povo começou a ter medo daquilo ali, temeu. Mas Deus havia prometido que ia dar a terra para eles. Então o homem de Deus disse ao povo, isso em Deuteronômio 9, versículo 3 está escrito: sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é o que passa adiante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. E assim foi. Israel venceu a peleja e conquistou a terra. Por quê? Porque Deus foi adiante deles, aquele fogo devorador, consumiu aquele povo, entendeu? Entregou o povo na mão do povo de Israel, enfraqueceu aquele povo e eles não teve como resistir. Tudo isso na época era físico, mas é como um símbolo do que ocorre hoje no mundo espiritual. Não tem coisa difícil para Deus. Não importa o tamanho do seu problema. O problema que está diante de você, ele não é nada diante de Deus. Qualquer gigante tomba diante de Deus. O importante é que você fique firme na fé, confiando naquilo que a palavra de Deus te revela. E pode ter certeza de uma coisa: quando você faz uma oração e coloca diante de Deus um problema, você recebeu a palavra, você entendeu o que Deus te prometeu, Deus já veio até você como um fogo devorador, uma tormenta já veio com ele ali, tormenta para o inimigo, que o inimigo não vai resistir. E quando você então se coloca diante de Deus em oração, crendo, apresenta a ele aquele problema, pode ter certeza que naquela hora, a partir daquele momento, Deus já começou a trabalhar para te mandar a bênção. Tem um exemplo no livro do profeta Daniel, por exemplo. O profeta Daniel estava buscando uma resposta de Deus. Ele estava orando e buscando uma resposta de Deus. Ele entrou em oração. No primeiro dia, a resposta não veio. No segundo, também não. Orou o terceiro dia, nada. Mas ele continuou firme. Continuou orando. Passaram-se uma semana, nada. É como se nada tivesse acontecendo. Ele está orando, mas não está vendo nada acontecer. Passou 2 semanas, nada. E ele era um profeta, um homem de Deus.
Passaram 20 dias, nada de resposta. Mas ele não desistiu. No 21º dia, quando completou 3 semanas, ele estava na margem do rio Tigre, passeando lá. Quando ele levantou os olhos, ele viu um anjo que disse: Daniel, está escrito no capítulo 10, versículo 13 do livro de Daniel. Ele viu um anjo, o anjo falou para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar diante de Deus, as tuas orações estão sendo ouvidas. Eu vim por causa das tuas palavras. Olha só que coisa. Do primeiro dia que ele aplicou o coração em aprender, em ouvir a Deus, em compreender as palavras de Deus, desde aquele primeiro dia, o anjo disse: as suas orações estão sendo ouvidas. Mas por que demorou tanto tempo? Por que Deus levou tanto tempo para responder a ele? O anjo disse para Daniel: Daniel, você é muito amado diante de Deus. Você é muito amado. Ora, se ele era muito amado, por que Deus estava demorando para responder? Às vezes acontece, né? Às vezes a gente está buscando uma resposta, uma solução para um problema. Ora, parece que não está acontecendo nada. Parece que Deus demora a responder, né? Mas aí o anjo deu a resposta para ele. O anjo falou para ele o seguinte: olha, no primeiro dia, Deus já me mandou vir com a resposta. E eu não consegui vir. Até que Deus mandou um anjo mais forte, que era o Miguel, para romper aquela barreira, e ele então conseguir passar e chegar até Daniel. Isso às vezes acontece conosco. Estamos buscando a solução de um problema, a resposta não vem, mas Deus está nos ouvindo. Ele disse no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, está escrito o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que às vezes ainda não nos desviamos do nosso mau caminho. E nos maus caminhos só vamos encontrar maus elementos. E são esses maus elementos, ou maus espíritos, que seguram a nossa bênção. Do mesmo jeito que o príncipe da Pérsia estava segurando o anjo, né? O príncipe da Pérsia, ele representava os demônios, segurando o anjo para ele não conseguir levar a bênção para o Daniel, até que Deus mandou o mais forte para resistir, porque até então Jesus não havia destronado essas entidades. O demônio ainda não havia sido derrotado por Jesus. Eles ainda se opunham. E hoje, mesmo já sendo derrotados, eles conseguem se opor quando nós damos ocasião para eles. Se a gente continuar no erro, continuar praticando coisas que desagradam a Deus, nós estamos dando permissão a eles para estar atuando nos nossos caminhos, estar atuando na nossa vida. Então eles resistem. Você ora, parece que Deus não responde. Parece que Deus não está ouvindo. Você está com problema, você está orando, está clamando e a solução não vem. A cura da doença não chega. Porque você ainda está dando uma oportunidade para aquele espírito segurar a tua bênção. Repetindo aqui o que está escrito no segundo livro de Crônicas 14, preste atenção. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aquele que clama a mim, que ora a mim, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Mas é preciso desviar dos maus caminhos.
É preciso deixar as coisas que desagradam a Deus. E diz mais, ele diz: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo isso a gente tem que meditar e entender essas coisas. Porque esses maus elementos, esses maus espíritos que seguram a nossa bênção, eles estão segurando enquanto a gente permite. Mas se a gente persevera em buscar a Deus em oração, Deus virá. Virá, ele vai abrir a palavra, vai abrir o nosso entendimento, nós vamos compreender que temos direito na promessa dele, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então ele vai vir e diante dele um fogo consumidor, vai consumir o nosso inimigo, vai consumir o problema, vai consumir a causa da enfermidade. E ao seu redor vem uma grande tormenta que não há quem resista. O mal tem que sair diante da presença de Deus, ele não resiste. Não desanime nunca, não desista de lutar. O seu problema não vai resistir ao fogo consumidor e à grande tormenta que vem junto com a palavra que Deus colocou no seu coração. Desde o primeiro dia em que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, que você começou a ouvir, que você começou a dar atenção, a deixar a palavra entrar no seu coração, muitas coisas já estão acontecendo no mundo espiritual. Pode estar certo disso. O Espírito de Deus já entrou na sua vida para te ensinar. Você já está começando a entender e já está começando a aprender como vencer o mal. O Espírito de Deus sempre vem para ensinar a gente. E ele não se cala. A palavra de Deus, ela não fica calada, porque a palavra é o próprio Deus. Quando você entende aquela palavra, ela não cala, ela vai se abrindo, vai se mostrando, se revelando para você. E ali um fogo consome, tem um fogo consumindo o mal. E você pode ter certeza que as coisas já começaram a mudar e vai mudar. Porque ao redor daquela palavra poderosa, ao redor de Deus, que a palavra é o próprio Deus, aquela palavra que você recebeu é Deus na sua vida, ao redor daquilo vem uma tormenta que o mal não consegue suportar. Quando você menos esperar, aquilo já desapareceu. Aquele problema que vivia te afligindo, te perturbando, vai se dissipando, vai sumindo. Porque o fogo de Deus vai consumindo ele. Se você não deixar de lado a revelação de Deus, aquilo que ele falou no seu coração, nunca o diabo vai te vencer. Aquilo que te fazia ou ainda te faz sofrer, não vai mais existir. Porque Deus vai operar na sua vida e vai te dar a vitória. Voltando ao que Jesus fazia, vamos voltar lá no início. O que Jesus fazia? Diz em Mateus capítulo 4, versículo 23. Ele percorria, está escrito assim, percorria Jesus toda a Judéia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Quando você ouve o evangelho, o Espírito de Deus traz o reino de Deus até você. Quando você dá atenção, não é quando escuta, não. É quando ouve. Tem uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escuta um monte de coisa. Mas ouvir é quando você presta atenção. E quando você recebe aquilo no seu coração, você entende. Então, quando você ouve o Evangelho, o Espírito de Deus traz o reino de Deus até você. É isso que Jesus pregava. Ele percorria toda a Judéia, ensinando nas sinagogas, que eram os templos deles, as igrejas, né? Pregando o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho. E quando o evangelho chegava, quando a pessoa ouvia e recebia o evangelho, o reino de Deus chegava até ela, trazendo a revelação da palavra. E diante delas, das palavras de Deus, por meio delas, os demônios são expulsos.
e as pessoas são curadas. Por isso ele pregava o evangelho e curava todas as doenças e enfermidades. Pregou a palavra entrou no seu coração, a palavra é Deus, aquilo vem um fogo consumidor, uma tormenta, que o mal não resiste, o mal tem que sair. Os demônios fugiam e as pessoas eram curadas, porque os demônios são os causadores das enfermidades. Não há enfermidade que Deus não cure, não há doença incurável e não há moléstia que Deus não cure. Mas Jesus não chegava curando todo mundo. Primeiro ele ensinava, porque a nossa participação no milagre é necessário. É necessário. Por isso, primeiro ele ensinava. E quando a pessoa abria o coração e recebia o reino de Deus, ele falava: o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus. O que era o reino de Deus? É o evangelho, é a palavra, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Quando aquela palavra entrou e aquilo começou a reinar na sua vida, você faz daquilo ali a sua vida, você obedece aquilo, começa a praticar, começa a exercer os seus direitos em Cristo, é Deus reinando na sua vida. Então ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando a pessoa recebia o reino de Deus, então ele mandava o mal embora e as pessoas eram curadas. Eu te convido a ler a Bíblia comigo todos os dias. Inscreva-se no meu canal. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Esquece esse negócio de religião. Seja uma ovelhinha de Jesus. Ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Deus te abençoe. Se você quiser falar comigo, ou estiver precisando da minha oração, fique à vontade para deixar o seu comentário.